Olá, muito boa noite, mais um Pod Trio no ar. Eu sou Tati Apocalipse. Eu sou Rafael Pessina e a gente já começa agradecendo os nossos parceiros que ajudam a colocar esse programa no ar. Eu tô falando da produtora 76 Alphaville, o Alpha Channel TV, a Barueri Rádio Táxi e a gráfica Copy Planet. E claro, também a loja Cabane e o estúdio D by Claulins, que fazem a minha beleza. Muito obrigada a todos vocês. E vamos, Rafa, apresentar nosso ilustre convidado de hoje. Bom, ele é jornalista, radialista e também empresário na área da comunicação. Olha, ele começou a carreira no rádio, que nem eu, inclusive. Marcou presença nas principais emissoras de rádio e TV do país, não só como apresentador, mas também como produtor e diretor. E também nos veículos impressos foi publisher de jornais e revistas de diversos segmentos, além de ter atuado como diretor em grandes organizações, agora eu vou ler, como a Seagram, a Nielsen e a Hector Bankster. Perdoe a minha pronúncia. Foi quase. Mais ou menos, foi quase. Importante. Bom, ele é o fundador também da Folha de Alphaville, jornal local com mais de 20 anos no mercado. Senhoras e senhores, depois dessa mega apresentação, seja muito bem-vindo, César Fofá. Obrigado. Obrigado, Rafa. Obrigado, Tati, pelo convite. Estou muito feliz aqui, depois de pegar um trânsito danado, né? Sim. Foi um dos piores que eu já peguei, viu? Característico de Alphaville, né? Mas tá piorando, o negócio tá complicando, né? Poxa, mas muito obrigada por você ter vindo, ter enfrentado esse trânsito e estar aqui com a gente. Faz parte do passeio. Obrigada de que verdade. Vai ser um bate-papo muito legal, tenho certeza. Com Rafa certeza. e você, E eu imagino maravilhoso. tanta de história, né? Porque assim, passar por várias emissoras, começar no rádio, que eu acho que é uma grande escola para todo mundo. Não há dúvida. Eu passei, Rafa, pelas principais emissoras, né? Não só aqui de São Paulo, mas também algumas outras emissoras fora daqui. Algumas até do Rio de Janeiro e tal. Legal. E na parte também que eu acabei dando uma navegada em alguns canais de televisão, né, como TV Cultura, na Band, trabalhei no momento de lançamento da Abril, com a Abril Vídeo, né, com grandes jornalistas que eu tive o prazer também de estar junto, e a Manchete, né, que foi um case, né, Sim, foi um negócio impressionante. Porque eu tinha sido diretor da Rede Manchete de Rádio, ajudei a implementar a rede de rádio aqui no Brasil. Aqui no Brasil é mesmo, porque era no Brasil inteiro, né? Sim. E não tem outro lugar, a não ser no Brasil. Mas era nacional o projeto. Então foi muito, muito gratificante, foi muito legal. E tive o prazer de ter a convivência, assim, de estar junto com grandes profissionais do rádio, né? Isso foi para mim um motivo de muito orgulho, muito, muito, muito. Imagino, todos Passou os mestres, grandes mestres, né? Foram fantásticos. Ô Né? César, e eu fico me perguntando, né, se nessa trajetória toda você continua se mantendo são. Eu tô brincando com você porque a gente abre o programa perguntando se o convidado tem algum diagnóstico, alguma coisa ali de ordem psicológica mesmo, seja diagnosticado por um médico ou não. Eu acho que eu mesmo posso me diagnosticar como um pouco de maluco, né? Doidinho mesmo. O rapaz era doidinho desde criança. Eu já desde criança, eu falei, rádio. Você tem até aqueles casos, né, da cantora tal, ela a partir dos 3 anos já cantava, né, aquela coisa. E a minha vida profissional já começava desde criança. Né, eu com 14 anos já estava trabalhando efetivamente. Era um hábito na sua família? Você tem memória assim, de criança, seu pai ouvindo rádio? Total. Como era o seu contato? Era muito ruim, porque a gente era muito pobre, né? Então a gente não tinha TV, a gente assistia no vizinho, uma tia, né? Ficava na janela para ver se podia ver o programa. Era muita coisa de interior, né? Uhum. E o rádio era uma coisa assim, que era o companheirão da gente, né? Então eu ficava na sala, eu tinha um rádio um pouco mais bacaninha e tal. E era no Telefunken, né? E eu ficava louco, né? Passou-se o tempo e eu acabei realmente focando no jornalismo. Sou ainda, né? Muito voltado para essa questão do jornalismo, do bem informar. Eu sou o cara que acorda lendo, vendo hoje pelas plataformas das mais diversas, tomar meu café com o jornal no ar, né?
leio um jornal impresso, ainda por incrível que possa parecer, que são poucos, né? E vou no ambiente de trabalho também, falando de jornalismo e tal, chego em casa depois, acompanhando tudo que aconteceu no dia, e vou deitar, vendo a última olhadinha num canal News, né? Para ver se o mundo não acabou. Só para ter certeza que está tudo em ordem. Não acontecendo, posso dormir um pouco, tá? E é legal a gente explicar isso para quem está assistindo a gente agora, que é essa nova geração, seja quem está assistindo a gente no YouTube, no Alpha Channel TV, enfim, é que os locutores de rádio, nessa época, que você situou, que o rádio ficava ali na sala, eram os influencers da época. Com certeza, total. Eram os caras do YouTube que você assiste e fala assim, pô, eu quero ser igual eles, eu quero trabalhar com isso, olha que legal, as pessoas admiravam, as pessoas tinham isso, que é igual hoje em dia acontece com os influenciadores no Instagram, que acontece com os influenciadores. E era a mídia mais rápida, né? Hoje E quanta molecada hoje não chega e fala assim, eu quero ser youtuber. É a mesma coisa, só que de, sei lá, quantos anos atrás. É igual, é o mesmo processo. Mesmo processo. O processo é o mesmo. O brilho no olhar era o mesmo. Era paixão ali, você já falava, esse cara, ele é ali que ele vai seguir, né? A única diferença é que você precisava de uma emissora naquela época. Era meio pesado o negócio. Você precisava só de um celular pra fazer, né? Hoje tá mais hoje fácil. Tá bem, essa estrada aí que vocês estão pegando asfaltada, né? Bonitinha. Ó, deu Graças trabalho. a caras como aqui, como o César. Eu trabalhei na Jovem Pan, era profissional de lá. Eu comecei lá também. Você começou na PAN? Comecei na PAN. Eu fui a segunda, estava no AM da PAN, né? Fui a segunda voz do FM. Tinha uma pessoa que começou e eu comecei na Avenida Paulista, aqui em São Paulo. E foi engraçado, porque lá estava em obras ainda da PAN AM e depois FM. E lá tinha onde é hoje? Lá no onde é hoje, no conjunto... 807, Paulista 807. Que mudou seus andares todos Era agora. o edifício Winston Churchill. Olha, não esqueci. Exatamente. Que mudou agora só a distribuição dos andares. Porque na sua época é muito bom, mas que deve ser a mesma que a minha, um pouco mais pra frente a minha. O AM ficava no 24º, né? Isso, exatamente. Então, hoje em dia mudou tudo. Não sei. Era um estúdio circular, né? Com aquelas janelas redondas e tal. Que uma dava centralzona mesmo, né? Linda, parecia a sala de comando que você entrava. Olha, você vai dizer que é loucura. Lógico que deve ter trocado muitos fios. Mas tinha alguns intervalos lá que eu estava no FM. E eu ajudava os técnicos lá. César, vem aqui, Fofá. Eu fazia uns entorces de fio lá. Então teve um segredinho lá no meio que eu coloquei. Mas eu fui a segunda voz do FM lá. E era um caixote de madeirite, né? Que tinha uma janelinha de vidro horrorosa, com uma lampadinha pendurada, que era para entrar no ar quando eu acendesse. Então era muito engraçado, foi muito diferente. Tudo era muito pioneiro, né? E a gente era aguerrido, então me lembro que alguns momentos eu estava no centro de São Paulo e você não tinha celular. E a gente acompanhou um incêndio numa das ruas ali centrais, 7 de abril, alguma coisa assim. E eu me lembro que eu tinha uma cartela de ficha de telefone de orelhão. E a transmissão que a gente fez do incêndio, o início do incêndio, o início do combate, era jogando ficha, né? Dentro do telefone. E a gente olhando... Entrava no ar do orelhão. Do orelhão. Reportando, literalmente. Reportando. Incêndio tal, acontecendo tal, a situação tá essa, acaba de chegar o carro tal do bombeiro, e a coisa rolava, né? Você falou do orelhão, eu preciso contar uma história minha aqui da época da rádio. Cara, anos 2000 isso também, não tinha celular. Não tinha internet. Não, internet celular também, que pegava assim. Celular, e smartphone. Smartphone. Eu tava na Jovem Pan, eu era locutor lá na Jovem Pan, e aí a gente fez na FM, a gente fez uma promoção que a gente ia levar um ouvinte, sortear um ouvinte, enfim, desse a resposta mais criativa, para assistir um show em Londres. Com tudo pago, aquelas coisas de rádio. Tudo pago, não sei o quê. Beleza. Malandro. Saiu lá a ganhadora e falaram assim, Rafa, você que vai dessa vez acompanhá-la. Falei, beleza, você vai lá, assiste o show com ela, ela tinha direito a um acompanhante. Que show que era, você lembra? Não, mas era uma banda dessas inglesas de rock. Tá. Eu vou lembrar. Enfim, você vai pra lá. Acho que era Fall Out Boy, sabia? Enfim. Tá. Fiquei na mesma. Deu na mesma, por isso mesmo.
Você vai com ela lá, ela levou o marido junto. Rafa, você tinha certeza que era Londres, né? Não, era Londres. Você vai entender por quê. Era Londres. Quase fui preso em Londres. Meu Deus. A gente chegou em Londres, beleza, tudo certo, vimos o show e tal. Acabou o show de madrugada. Falei pra ela, quer saber? Vamos já fazer a ligação pra rádio e já, vamos já gravar todos os flashes, né, as chamadas que a gente precisava e resolver isso, porque daí a gente já tira da frente. Daí não tem que ficar, eu tenho que ficar indo de hora em hora lá, a gente vai, liga lá central e já grava. Beleza. Aí entrou, um frio desgracento. Entrou eu, a ganhadora e o marido. A gente entrou naquela cabininha de telefone vermelhinha. Pum. Comecei a gravar, tal, não sei o que com ela. Liguei na rádio, cobraram ainda. Cartão internacional pra botar no... O Tutinha tá bravo até hoje. Ficava muito tempo. Aí liguei lá. Vamos gravar, tal, não sei o que. Já peguei a sequência, a escala dos locutores, chamei um por um pra ficar bonitinho e tal, gravando com a menina. O marido dela falou, eu vou sair. Falei, beleza, ele saiu da cabine. Fiquei lá, eu e ela. E aí, o que você achou do show? Poxa, super legal, bacana, beleza, vamos gravar outra então. Falou, e aí, como é que foi? O show foi ontem e tal. Cara, acabei de gravar concentrado, acabei de gravar no que eu coloquei o telefone. Valeu, obrigado. Coloquei o telefone, olhei ao meu redor, tinha umas 7 viaturas de polícia. Tá brincando. 7, com uns malucos, tipo, uns inglês 2x2, assim, gigantes. Os bobs lá com o chapéu. Os caras com cara de mal, os polícia. Mas por quê? Então, aí a gente saiu, já estavam lá enquadrando o marido dela, daí a gente, o que tá acontecendo? Um já me puxou pra um lado, puxou a menina pro outro. Terrorismo, será? Não, começaram a fazer um monte de pergunta pra gente. O que vocês estão fazendo aqui? Lá. Resumo da história. A grande questão acontece em Londres, e a gente não sabia disso, porque a gente não mora lá, muito estupro à noite de mulheres dentro das cabines. Os vizinhos da região viram 2 homens entrando com uma mulher, ligaram pra polícia. A polícia veio, tum. Então, a hora que a gente contou, aí o cara foi checar, viu o passaporte, viu que as histórias batiam, viu que a menina falou que era marido dela, lá. E aí o cara, mas tomamos um esporro. Tomamos uma, que eu falei, nossa, desculpa interromper. Não, você falou do orelhão, reportando por orelhão, na hora me veio essa memória, que eu falei, meu Deus, como é importante a gente conhecer a cultura do lugar que a gente vai. É verdade. Antes de fazer qualquer coisa que a gente acha tão ridículo e simples, né? Vem 2 pessoas no orelhão falar, 3. Cara, loucura isso. Quase fui preso. Perfeita, quase fui deportado. Foi por pouco. E o rádio é isso também, improviso, o rádio é isso. né? Total. Você tem, hoje, a plataforma é um celular. Tudo é celular, né? Eu transformei o escritório meu com computador, tudo que eu tenho, num note, né? Os novos que surgiram, tem caneta, tem tudo que você pode imaginar. Você teve dificuldade nesse processo? Zero. Foi uma coisa inacreditável. Parecia que eu já era a extensão do meu corpo já há muito tempo. Na realidade, como você falou, nos anos 2000 não tinha telefone celular? Tinha. Era um PT 550. Aquele Motorolão. Era um peso. E eu ainda... E a bateria assim, né? Sim. E pior que carro elétrico, né? Andou 2 quarteirões, eu tenho que botar na tomada. E era complicado. Então você comprava uma bateria adicional e tinha uma bateria que também era de longa duração. E era um negócio... Era azul, não era? Tinha faixa azul verde. Complicado, era um negócio enorme, né? E ficou um bom tempo. Depois veio o StarTAC, que era aquele flip, né? Abria e tal, que era da Motorola, que foi um sucesso monumental. E aí veio a Nokia, né? Com uma proposta nova de mais conexão. Aí depois surgiu o BlackBerry. Que era o auge. Que era o auge, eu era o meu telefone executivo, né? Eu usava direto. A gente tinha o Nokia. Cara, eu posso falar um negócio? Aquele tecladinho do BlackBerry é maravilhoso, sabia? Mas dói a unha, né? Mas pode falar, mas era bom, porque você conseguia digitar pelo menos, e eu conseguia digitar sem nem olhar. Eu já sabia onde estava. Mais fácil. Isso é a memória que tem de máquina de escrever. Sim. Porque as máquinas de escrever, você era treinado para datilografar, que chamava, né? Sem olhar a tecla. Então você ia... E eu fiz curso de datilografia. Para ser jornalista, entre as muitas atividades que você tinha que ter, era você ter que conhecer. Eu fui para a redação, né, onde a lauda era colocada numa máquina de escrever. Como chamar? É Olivetti, né? Tinha várias, né? A Hamilton, as mais famosas eram a Hamilton americana. A Olivetti depois chegou como tecnologia italiana, daí veio uma máquina elétrica. Eu usei Telex,
né, que eram coisas de comunicação. A Embratel garantia que o Brasil inteiro era conectado. Era uma loucura. Muito bom. Era louco demais. Tinha uma sala fechada para o barulho das teclas da máquina não pirarem, as pessoas trabalhavam lá. Nossa, deve ser... Era muito louco. Todo imagina mundo... uma sala com todo mundo... barulho gostoso. uma legalzinho. Agora imagina, sei lá, quantos Você datilografava com cigarro na boca e com a máquina aqui, o fone, você falando com o outro lado. E tome café. E tá café. E aí a gente conectava as coisas da vida dessa forma, né? E eu tive o prazer também, depois, já não fumando mais, mas mesmo que você não quisesse, o ambiente era esse, né? Era nicotina impregnada e tudo. E outro dia eu fui no Estadão e tem uma espécie de um museu lá de coisas, né? De máquinas, enfim, tecnologias do século não é nem no passado, mas é mais do que isso. E eu falei, nossa, isso aqui eu usei, isso aqui eu sei até como pegavam, né? Eu sei, né? Aquela coisa da memória ainda que você tinha, né? Lembrar que usou, né? Ou que fez parte de alguma maneira que reconhece aquele item. Quando você reconhece o item... É muito legal. Por exemplo, hoje... E aí começa a complicar mais, né? Pode estar falando, estou reconhecendo. No museu reconhecendo. Um museu vivo, né? Mas, então, essas coisas de tecnologia mas eu acompanhei, o que é muito legal, né? Você pegar do momento mesmo que nasce uma ideia de coisas que vinham chegando. Eu já estava trabalhando fora do rádio, mas uma multinacional que investia muito em tecnologia. Eu já começava a ver alguns monitores aqui, enormes, mas com os primeiros sinais de internet / e-mails, sabe? Sim. Que rolavam um pouco e você acabava usando, né? Mas antes do e-mail você tinha o e-mail em papel, né? Que não era e-mail, você mandava um memo, né? Em papel. Tipo um memorando. Aí você escrevia em papel, aí corrigia, né? Passava Mas como assim? Era tipo um fax? Não. O fax era uma tecnologia maravilhosa que você tinha, que era carésima. As fábricas de aparelhos de fax, a Sharp foi uma delas, custavam $2.000 cada aparelhinho de fax, pra você ter uma ideia. Mas que viagem, né? Para transmitir os dados por a linha de telefone e ele entender exatamente o que estava saindo de um lado e fazer no Então, outro. aí é que a tecnologia hoje bate com o que era o fax. Desculpa. A diferença que faz em bits, né? Então, digitalmente, mas... digitalmente, mas... Era analógico. Era analógico. Mas o sinal continua sendo por fio. A internet é por fio no mundo inteiro, por baixo da água. Os continentes todos são conectados. O Brasil tem um hub lá no Nordeste. Inclusive querem fazer uma obra lá que pode a qualquer momento romper. Não, tem coisas de satélite, mas muitas dependem dos fios. O continente americano, junto com o europeu, tem uma base de recebimento de internet na Inglaterra, né? Eu acho que não dá para ser satélite só, porque como a Terra é redonda, você precisa... se ela fosse chata, seria mais plana. Se ela fosse plana e a gente estivesse do lado de cima... Jamais plantaria essa polêmica aqui, jamais. Não, acho que não dá por causa da angulação, entendeu? Não. Tem que ter os rebatedores. Não, porque não tem como. Se a Terra é redonda, como esse lado vai chegar nesse com satélite? Eu acho que o Elon vai resolver essa parada aí. O Elon Musk vai resolver os problemas todos. Mas de qualquer forma, são tudo coisas de evolução. Né? Esse sinal que passa por cabo submarino foi instituído no momento em que falaram: nós vamos querer se comunicar por telex, que foi colocado um cabo submarino dos Estados Unidos para a Inglaterra, que foi a primeira conexão internacional nesses termos, né? Então, e aí começava você a falar por telefone. E o telefone falava por cabo via submarino. Fantástico. Você pedia uma conexão com a tua operadora ou telefonista, ela programava, você esperava, marcava a hora, né, para fazer esse tipo de linha, né, de conexão. E tudo isso foi evoluindo, mas a essência, o espírito da coisa, por cabo, isso, aquilo, ainda continua. Então o celular depende frontalmente dos cabos ainda, né?
É engraçado, mas a gente é digital e tudo. Wi-Fi na vida, né? É nuvem, mas a nuvem depende. Nós temos aqui grandes empresas que trabalham com nuvem aqui na região de Alphaville. Google, Amazon, está todo mundo aqui, né? E daqui tem os satélites, até a Sky tem antenas aqui, toda essa região bem legal nesse sentido, né? Bom, a gente falou, a gente nem contou um pouco da história dele, né? Foi só jogando o papo aqui. Muita história. A gente precisa ir para um rápido intervalo. Bora. E aí, na sequência, a gente volta para ir saber tudo, como foi esse começo, lá de Jundiaí, para o mundo, de Jundiaí para o mundo. Segura, menino. Segura aí você, tá ligado aqui na Alpha Channel TV. O jogo é rápido, a gente já volta. De volta com o Pod Trio, hoje recebendo César Fofá, dando uma aula aqui pra gente de comunicação, tecnologia. E vamos seguir nosso papo aqui. César, você veio de Jundiaí. Exato. Era nessa época que você, garotinho, sonhava em ir pra rádio? Totalmente. E aí chegou em São Paulo, Jovem Pan, e como foi todo esse processo? Um pouquinho ainda lá em Jundiaí. Eu trabalhei num jornal local com 16 anos, fui foca. E antes disso, com 14 anos, eu era fotógrafo. Comecei com fotografia. Ah, que legal. Eu fui trabalhar num negócio de fotografia, que fazia cobertura de casamento, foto 3x4, passaporte, qualquer coisa. E eu aprendi a revelar também as fotos, né? Que massa. Então eu era um craque dos estúdios, ficava no negócio escuro com a lâmpada lá, vermelha. Para revelação. Para mim, então, das priscas eras mesmo, né? De fotografia, tudo, eu consegui visualizar. Quando, inclusive, depois eu montei a Folha de Alphaville, a gente ainda tinha o parque de máquinas fotográficas, era tudo de filme ainda. E eu fui, na região da Grande São Paulo, a primeira empresa a ter uma máquina digital. Então, às vezes, tinha uma coletiva, os fotógrafos iam lá ver, os fotógrafos iam ver com o fotógrafo da Folha como é que era uma máquina digital. E o cara falando lá, entrevistando, e a turma olhando a máquina e tal. Então, foi muito legal. Então, eu peguei todo esse processo também, que foi muito legal. E em Jundiaí, eu fiquei trabalhando com um jornal local, que está lá até hoje, graças a Deus, né? Sobrevive. E eu fui trabalhar também com algumas pessoas da cidade que eram editores do Jornal da Tarde, que foi um dos jornais mais maravilhosos, lindos, né, sob o ponto de vista de conteúdo, linguagem, inovou muito, a diagramação era impecável. Ele rodava toda São Paulo? O Jornal da Tarde era um produto do Grupo Estado, era o jornal Estadão, né? Depois tinha o Estadão, o público do Estadão estava crescendo, ficando mais idoso e tal, e surgiu um novo jornal, uma nova proposta. Eu lembro do Jornal da Tarde. E esse pessoal, JT, né? o JT. E é o pessoal que também ali acabou dando origem à Veja, né? Um pessoal. E tinha o Sandro Vaia, que acabou sendo meu padrinho de casamento, já falecido, que foi um amor, soube que eu estava trabalhando lá no jornal local, e a gente se conheceu, tudo, e falou, olha, nós vamos abrir um jornal. E você não quer vir trabalhar com a gente? Eu falei, o único problema, qual é o salário? Ele falou, não tem salário. Então eu cheguei em casa, falei, gente, eu vou trabalhar num lugar que eu não vou ganhar nada, entendeu? E vou perder o que eu tenho, mas a paixão ali é um negócio que vai ficar legal, né? Era um jornal legal, era um jornal da tarde pequenininho ali, né? Era um negócio... E, de fato, eu fiquei 1 ano e pouco e já estava na hora de começar outro caminho. Mas foi maravilhoso eu ter a lição, né, de uma equipe do Jornal da Tarde, o Sérgio Rondino, que hoje até depois foi diretor da Band e tudo. Aquele grupo maravilhoso que fazia parte do jornal local na época. Paralelo a isso, acabei indo para o Exército, fui chamado, não teve jeito, fui servir o Exército, fiquei 1 ano e pouquinho lá. Os caras gostavam tanto que a turma foi embora, eu acabei ficando. Para onde você foi? Eu sou da artilharia. Ali na Anhanguera tem um grupo de artilharia lá cheio de canhão, lá comigo. Boas memórias ou detestou? Foram boas memórias, algumas não muito boas. Foi bem na época da ditadura, em 73. Caraca. Então era complicado, né? Foi um negócio
bem estressante, eu diria. Mas aí as coisas caminharam, eu saí de lá e já imediatamente queria vir para São Paulo, fazer faculdade, né, enfim. E aí me matriculei na faculdade, passei no vestibular, aquela coisa toda. E abri uma lista telefônica, falei, onde é que ficam as principais emissoras de rádio de São Paulo? Né? Então peguei a lista telefônica, linkei todas aquelas que eu achava que eram legais. Eu falei, então agora eu vou fazer uma agenda de bater palma lá no portão da emissora, ver se tem alguma vaga de alguma coisa. E a primeira palma que eu bati foi na Tupi, na Alfonso Bovero. E saudosa difusora e Tupi, tudo era lá, na TV Tupi, tudo. Eu cheguei e estava saindo Ana Maria Braga, uma que foi Miss Brasil, aí, atriz Vera Fischer e tal. Engraçado, na minha época, não vou falar nem da nossa, mas na minha época ela era MTV. A MTV acabou pegando o prédio que era Sim, da extinta Tupi. Né? E eu peguei quase o finalzinho da Tupi. E foi realmente muito triste, né? Porque as pessoas saíam com TV nas costas, tudo que podiam levar, levavam. Mas, e aí eu encontrei um amigo de faculdade lá, conhecido. Falei, cara, o que você está fazendo aqui? Eu trabalho aqui. Ele falou, nossa. Ele falou, você está fazendo o quê? Eu falei, estou tentar um emprego aqui, né? Ele falou, vamos lá que eu levo para fulano. Aí eu, conversando, cara, vai tomar uma posição de office boy aqui, se você quiser. Eu falei, tô dentro. Né? Tá valendo. Quando é que começa? Agora. É muito comum, né? A gente recebeu o João Kleber aqui e ele começou também. Ele começou como office boy, se não me engano, na PAN. Na Jovem acho Pan. que foi. O Gugu também, né? História clássica. Então, Gugu era uma porta, O Gugu foi né? muito amigo meu. Eu fiquei muito triste com a morte dele. Vocês Gugu, chegaram a gente trabalhar juntos? trabalhamos juntos porque eu trabalhei na TVS. Ah, tá. A TVS era a TV do Silvio, né, na realidade. Era engraçado. E aí ficava a TVS, a parte técnica e alguns estúdios para a gente fazer os offices, para fazer as gravações. Ficavam aqui no depósito da Macavi, na Anhanguera, onde hoje fica localizada a sede do SBT. E gravava as cabeças e tal, fazia um telejornal lá. E o Gugu era analista de cinema, ele fazia um crítico de cinema, ele fazia lá comigo. E eu fazia a parte do telejornal, a gente gravava as cabeças ao vivo, nos intervalos do show, das gravações do Silvio Santos, lá na Taliba Leonel. O SBT, ou a TVS na época, só tinha um caminhão ali fora, né, que era uma carreta, e aquilo era o SBT. Um monte de fio na calçada, todo mundo tropeçava ali para entrar dentro passar na rua, o povo entrar dentro do estúdio. E era muito engraçado, porque na hora que a gente gravava, sempre tinha um rock lá para dar uma segurada na galera que estava ali, né, os colegas de trabalho. Sim. Ele falou, por favor, gente, vai gravar agora. Né? E era outra coisa, né? E aí tinha umas coisas assim, um cenário adaptado. Vocês fiquem quietas, por favor. Aí várias vezes deu certo e tal. E eu falei, era noturno o telejornal. Eu falei, boa noite. A plateia, linda. Então foi a primeira vez que teve um boa noite no telejornal com a pulpozinho lindo e bonitão, bonito e gostosão. Gente, que maravilhoso. Foi muito louco. Então tem passagens muito engraçadas que marcam a história do cinema, da televisão. E fui também narrador e fazia chamadas de filmes de porno chanchada lá na Rua Aurora, cara. Tem bumbum no Borobobó. Né? Década de 80. Cara, que maravilhoso isso, é muito bom. Eu saía pegava o carro, ia num trampo, pegava o outro, ia no outro trabalho. Porque eu tinha uma família, eu já era casado, o Marcelo, meu filho, já era piquititico, né? Eu mudava a voz, né? Pra ninguém sacar que era eu, né? E era muito louco. Cara, né? que doideira. Tem uma história um monte de que você me tranqueira. contou uma vez, que eu achei o máximo também, acho que é anterior a isso, que você fazia estágio e aí você trabalhava no turno da madrugada. Foi, E aí você ficava ali no ponto de ônibus esperando a conversa. Conta. Não, primeiro que sempre eu tive um problema com manhãs e madrugadas.
ou eu vou dormir muito tarde, ou vou trabalhar muito cedo. Então, foi bem trabalhar nas pontas, chegando na ponta ou saindo na ponta. E na Tupi, o meu primeiro emprego entrava às 1h, pra você ter uma ideia. Era tudo que eu queria, aquele contato com o rádio, com os artistas, com os jornalistas. Eu entrava lá, aquele grilo, né? Cric, 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 cric. 1h, ninguém O mais famoso que tinha lá era eu. Era muito engraçado. Bom, isso foi, e eu acabei ouvindo um programa na Jovem Pan, o Show da Manhã, que chamava, e com o falecido Fausto Canova, que era um gênio da comunicação. Esse é um dos caras que eu realmente... E aí eu ouvi ele falando, olha, tem uma vaga aqui na Jovem Pan, quem tiver interessado... Imagina, uma coisa louca, né? Quem tiver interessado pode passar aqui. Fui para a faculdade, anotei lá que tinha que falar com fulano, e perguntei para uma amiga, eu falei, onde é que fica mesmo a Pan, né? Fica na Avenida Miruna. Ela falou, quer quiser eu levo. Essa minha amiga é a Ana Maria Abreu, que é irmã do Silvio Abreu, né? Um grande cara de TV, rádio. Também um amor, manja de comunicação como ninguém. E ela me deixou lá e eu acabei entrando, fui lá, bati na porta, falei, tem uma vaga aí e tal, não sei o que. Ela falou, tem, pode subir e tal. Subi e estava bem no horário dos testes lá que tinha que fazer. Aí tinha algumas pessoas, né? E aí eu fui levado num estúdio, deram um monte de texto para ler, li o texto, saí e aí eu fiquei sabendo que o Tuta estava lá ouvindo os testes e tinha me escolhido. Que legal. E aí a pessoa que estava acolhendo os candidatos falou, se você fica, os outros podem sair, por favor, me chamou. Falou, bom, você foi escolhido, o salário é tanto, vamos? Falei, vamos. Quando é que começa? Hoje. Agora, assina aqui. 3 da tarde, né? 6 da... Eu tinha que chegar às 6 da tarde lá, prontinho, né? E eu não conseguia, estava tão nervoso que eu olhava o relógio para dar a hora certa na hora da verdade, né? E eu ficava tremendo ali, eu tinha que anotar 18 horas. Mas foi. E eu entrava esse horário e saía às 1h. E eu tinha que sair para casa e tal, e eu tomava ônibus, eu pegava um ônibus na Rubem Berta, e eu ficava ali, coitadinho, abandonado, né? Com aquela fama minha maravilhosa, e sempre passava alguém interessado no meu potencial. Mentira. É verdade, cara. Não tinha um mês que não tinha 3, 4 pretendentes ali e tal. Foi muito louco, né? Eu falei, eu preciso comprar um carro até na hora, né? Foi aí que definitivamente entrei num consórcio e comprei um carro. Consegui, finalmente. Não era casado, né? Eu chegava, né? Muito engraçado essa época. Eu morava com alguns amigos jornalistas, e perto da Paulista. E depois voltar para o Jabaquara, onde ficava a minha faculdade. Mas era sempre louco, né? Sempre tinha alguém lá abordando. E aí, né? Vamos, né? Muito bom. Pensava que era um garoto de programa. Eu falei, o programa que eu faço é na Jovem Pan. Não, tava errado. Era um garoto de programa. Era um garoto de programa, né? Era um garoto de programa. Vamos aproveitar, Tati, pedir nossa Tomanique? A gente tem o apoio da Tomanique Pizzas aqui. Ai, que delícia. E qual o sabor que você gosta? Olha, eu sou um italiano, então o que vier, se for pizza, eu tô dentro, tá? É mesmo? Então tá. Napolitana, então? Eu gosto de napolitana. Bom. Eu gosto. As de queijo todas, né? Então. Pode descer a prateleira que eu tô comendo. E você é especialista, né? Você tem um belo forno de pizza. Então, eu gosto tanto dessas coisas de comida, o Marcelo, meu filho também, a gente troca receita, cara, eu e ele, entendeu? Pô, sai um negócio novo e tal. Quero falar sobre isso, a gente só precisa ir pro intervalo muito rápido aqui na Alpha Channel TV e a gente já volta, porque eu quero saber dessa história de trocar receita. Não imagino você cozinhando, quero saber dessa história. A gente vai pro break, é rapidinho, a gente já vem. Estamos de volta com o Pod Trio, hoje recebendo aqui César Fofá. Um prazer te receber. O papo tá maravilhoso, César. Obrigado. Tá, e a gente deixou uma deixa no último bloco, falando que você disse que é italiano, tem um belo forno de pizza. E aí, como que é essa história? Troca receitas com o filho. Eu quero saber o que vocês gostam de cozinhar. Olha, a gente é bem eclético.
O Marcelo, inclusive, ele, além da área italiana da família, ele realmente é uma pessoa dedicada ao assunto. Então, ele estuda, vai fazer cursos, coisas dos mais variados. Então, teve um curso de pizzas, né? Tem uma grande rede aí que trouxe uma pessoa lá de Nova York que é o maior especialista em pizzas, né, do mundo. Então, livros, a gente troca, eu compro um livro, ele compra outro. Então, a gente tem esse tipo de leitura, né, que é muito gostosa. Porque a gente tem como hábito, sempre, além de trocar as receitas diariamente, Olha, diariamente. Diariamente. Surge alguma coisa nova, a gente acompanha, né, nas redes sociais também, que tem toneladas de coisas boas e toneladas de coisas ruins. E o ruins. algoritmo te joga uma atrás da outra, né? Infelizmente eu coloquei, agora não para mais. Só vem chegando, né? Qual a sua especialidade? Olha, a gente, na realidade, eu tenho... Já fui pra gastronomia, né? Ferrei com todo mundo. Mas eu brinquei com o forno de pizza, porque não é só a receita, ele construiu o forno de pizza. Eu queria botar a mão no cimento das coisas e tudo. Entendeu? Rodrigo Hilbert! Você é aprendiz, irmão! Comprei todo o kit, as coisas que vão dentro do forno. Caraca, você montou o forno. Montei, fui ver a planta, como é que funciona, o que vai de malha de proteção das coisas, o piso, a chaminé, eu fui atrás da chaminé X lá que precisava, né? Eu instalei, furei com broca, tudo onde fica o termômetro lá para ver a temperatura dos assados, das coisas. Olha, tem termômetro. É bem, não é profissa, quase, né? Então tem um cantinho lá que a gente faz algumas loucuras lá que são bem legais. Eu sinto muito a falta do Marcelo, inclusive, porque ele está morando agora em Buenos Aires. Então, agora ele vai vir em julho, já estamos trocando a receita que a gente vai preparar algumas coisas. Boa. E como a gente é uma família que gosta de quase tudo, né? E eu, particularmente, eu não tenho restrição a nada. Né? E realmente eu curto, por exemplo, a parte de peixes, frutos do mar, camarões, essas coisas, eu adoro preparar. Adoro mesmo, gosto muito, preparo coisas muito saborosas, pelo menos eu considero que sejam bem legais. E ele vai vir com boas receitas aí de parrilha para vocês Vambora, meu. Vai ter. Isso tudo na sua casa aqui em Alphaville, Olha, né? Que delícia. Quando que você veio para Alphaville? Vamos entrar na sua história já com o bairro, certo? Com o bairro, a conexão... Você veio primeiro, depois veio a Folha, como que foi eu vim primeiro, eu queria... A gente morava em São Paulo, e eu queria um lugar que pudesse ter uma casa de campo, aquelas frases de Elis Regina, né? Sim. E eu queria vir uma casa. A gente tinha essa coisa de interior, né? Interior e lá no interior. Então a gente acabou indo buscar um terreno aqui primeiro. E eu comprei numa época de plano econômico do Collor, uma confusão danada. Comprei um terreno no Tamboré 1. E foi um desastre, porque não deu certo. Eu comprei numa situação sem ver o terreno que eu comprei. E era um terreno pirambeiro, se jogasse a bola do meu filho lá embaixo, tinha que chamar o bombeiro e um pessoal para escalar para buscar a criançada. Que ia ficar buraco. Você comprou um buraco. Aí, bom, enfim, ficou lá o terreno. Aí eu falei, bom, eu preciso dar um jeito de terreno. Vim eu e minha esposa, falei, escuta, vamos conhecer mais, assim, profundamente aqui. E fomos indo embora. E achamos uma área bem, assim, mais distante, que era o que havia de mais distante, no Residencial 9. E já estava o 10 ali também começando, a gente não tinha Tamboré 1, 2, Tamboré 1 tinha, mas não tinha outro. E depois veio o Residencial 8, depois veio o 5, 6, mas já tinha o 9. Falei, putz, é muito legal, né? Tem uma igreja bonitinha aqui do lado. É linda aquela igrejinha, né? E de fato, a gente contratou alguém que acabou fazendo uma casa para nós em 2 anos e em 93 já estava pronto para morar. Aí até fazer uma decoraçãozinha, vendi lá o Tamboré 1 na época e comprei os móveis planejados com o dinheiro que eu vendi o terreno. Estava um mico. Buraco. E foi engraçadíssimo. Mas enfim, fizemos a casa e vamos embora, né? Viemos para cá, a adaptação era um pouco difícil, ainda a gente estava acostumado com
um ambiente mais louco de São Paulo, tudo, e lá era meio bucólico mesmo. Tinha, o máximo de agito era a missa. e depois as coisas começam assim, despontar, né? Centro comercial aumenta, os residenciais vão surgindo que nem pipoca, né? Uma coisa foi muito forte. Mas mesmo assim, os primeiros anos foram muito legais, porque a gente conseguiu realmente curtir algum... Eu chegava de São Paulo, eu me sentia como se fosse um piloto de avião. Eu vinha aquela loucura toda, entrava na Rio Negro, já começava a desestressar. Já ouvia uma música diferente na minha cabeça, em mim e tal. Aí eu já... Né, os passageiros, está chegando aqui em Alphaville, no seu aeroporto, dentro de mais... Por favor, não se levantem porque não apertem os cintos, né, permanecer sentados. E aí, quando eu subi a avenida ali, Bom Pastor, era tão lindo, né? Eu ia entrando na minha casa, às vezes tinha um nevoeirozinho, sabe? Chegando. A vista, né? O 9 é alto. Era bem alto. Do meu quarto até hoje, dá para ver. Depois eu saí de lá, depois de um tempo, eu aluguei a casa, fui pro 10, depois fui um apartamento, daí também não curti muito. Aí eu voltei, eu falei, eu ia alugar de novo o 9. Aí eu reformei tudo, fiquei de novo. Falei, tá tão bonitinho, vou ficar aqui, né? E fiquei. E estou há 2 anos e meio, 3 anos lá agora. E aí, o que acontecia? Existia muita lenda urbana aqui. Fulano, parece que morreu alguém lá no shopping, sabe essas coisas? Né? A loira morreu, foi não sei o que, jogaram... Cemitério indígena. Apesar que tem cemitério indígena, que eu vou contar. Mas não é bem aqui em Alphaville, é do lado da Igreja da Escada aqui. Sim. Ali foi descoberto, os jesuítas enterravam os índios, lá tem ainda os ossos, tudo ali já dá para ver. Tem catalogado, né? Tem catalogado, já é um sítio arqueológico ali. Mas aí... boatos começaram a surgir. Surgiu muita boataria, um negócio com... É que nem esses fake news, aí já tinha fake news, aí sempre existiu fake news, né? E não é novidade, né? A proporção só aumentou com a tecnologia. Olha, o homem saiu da caverna, já começou a falar umas coisas lá que não era verdade. E aí eu falei, não, a gente precisa arrumar um veículo de comunicação que contem as coisas. Né? A minha vida inteira é voltada para o jornalismo. Falei, mas cadê? O que aconteceu? Mas eu queria montar um negócio que a gente pudesse levar a informação de maneira correta, de maneira checada, né? Sem viés, né? E se espera de um isento, espera de um jornal levar a informação do jeito que ela tem que ser dada, né? Eu queria montar alguma coisa que seja crível, né? Que seja as pessoas acreditem naquilo que é verdade, né? E é a minha posição de vida, né? As escolas todas que eu passei, esses jornalistas, essas pessoas maravilhosas que sempre primaram pela qualidade do jornalismo, tudo, né? Eu estava sempre junto, né? Saí de um emprego, fui para a qualidade do jornalismo, me levou até um emprego que eu não ganhava, sabe? Eu tinha que estar lá, né? No olho ali do negócio. Então, nesse aspecto, eu resolvi fazer um business plan, primeiro ver se dava certo, porque a gente, depois de 180 milhões de exemplares, foi um negócio impressionante. A gente acabou lançando, eu acabei tendo gráfica, montei um jornal diário aqui, junto com o J. Ávila, que era sócio da TV Tem, já falecido. Mas o jornal diário não tinha sustentado, não rolou, não tinha volume. A gente só fazia jornal, mas não tinha punch, né? E sobrevivência. Eu gastava mais com o boy entregando na Aldeia da Serra, os meus assinantes queria naturalmente ligar para o cara e falar, por favor, eu não quero mais, eu devolvo o dinheiro para os jornais. Que ele me dava X por mês, eu dava 20 vezes mais para entregar o jornal. Mas são coisas que acontecem no negócio. E aí a gente montou a Folha de Alphaville, foi um sucesso logo de início, foi paixão à primeira vista. A população embarcou e abraçou. Também, a qualidade era muito boa, né? Era um jornal muito bonito. Assim. Muito bem apresentado, a gente primou. Eu trouxe alguns diagramadores de grandes jornais para me dar suporte, né? Veio pessoas do Estadão, da própria Folha de São Paulo, que estavam aí trabalhando cá e acolá, né?
Você chegou com muita experiência também, né? A gente tinha uma Você bagagem. chegou, o know-how era outro. Era bem legal. Pô, já chegou depois de ter passado por tantos lugares, de São Paulo pra cá. No corporativo também, né? Então... E aí eu tinha trabalhado realmente em grandes publicações e tudo, né? E eu também no corporativo foi uma experiência maravilhosa. Eu trabalhei em grandes empresas, inclusive aquela... Que eu não consegui falar. Fala corretamente, por favor. Era Hecht Coleman, que era uma empresa inglesa, onde ele quase foi preso. Era a líder de produtos de limpeza no mundo. Uau. E aí a Benckiser, que era alemã, que era concorrente, fizeram a fusão e ficou Hecht, a Benckiser, né? Então acabou quase virando o Benckiser. E eu trabalhei, nessa época estava vendo a fusão e tal. E trabalhei com coisas distintas. Por exemplo, se eu perguntar, você conhece pernilongo? Muito barato, conheço. Porque lá tem os inseticidas todos, eu era diretor da empresa. E eu fui fazer um curso de baratas e pernilongos na Austrália. Caraca, muito bom. Os tipos diferentes das baratas americanas. E o que é muito bem aplicável aqui em Alphaville, né? Porque pernilongo é pra caramba. E depois eu tinha vindo também numa indústria de consumo, que era a Seagram, indústria de bebida. E eu era para até trabalhar com sucos de laranja, que era a Tropicana Sucos. Eu acabei ficando 2 meses na Tropicana, na Flórida, aprendendo como é que espreme laranja, né? E como faz esses sucos maravilhosos, esses mixers todos aí que existem no mercado. Aprendi muito lá com eles. Fui para a Escócia aprender como se faz whisky, Scotch, né? Cara, fui para a França para ver os melhores vinhos, Olha né? Isso, os melhores champanhes, a Mom, né? Tudo da empresa, né? Cara, que legal. Foi muito legal. Aí tive uma pequena passagem por uma empresa do Vale do Silício, que eu fui contratado dentro daquela coisa que acontece comigo, ou acontecia comigo muito frequentemente. Fui num processo seletivo, o cara falou, gostamos de você, mas eu te dou a resposta. Eu cheguei em casa... Está aqui a resposta. Toco o telefone, a minha esposa falou, Lu, tem um telefone... uma pessoa aqui e tal, atendi, você foi escolhido, como é que está o teu visto americano? Eu falei, tá, tudo bem. Você embarca hoje às 8h30 da noite do voo tal para Califórnia, né? Aí fiquei chato, né? 20 dias na Califórnia, Nossa, aprendendo tristeza. lá no Vale do Silício, né? Essas coisas todas que formam a vida ser diferente, dão um certo sabor, né, no dia a dia e das coisas. E no caso da Folha, foi um conjunto de experiências que me levaram a acreditar nesse projeto. Aí a gente partiu para outras, colocamos um projeto de revistas. Eu fui conhecer os guardas lá de novo na Inglaterra, fechei um acordo com a IMAP, que era uma empresa maravilhosa lá na Inglaterra, para lançar uma série de produtos deles aqui no Brasil. Eu lancei o primeiro, foi a Car Magazine, produto extremamente premium, das listas mais lindas do mundo de automobilismo, de qualidade, né? Mudou, inclusive, quando nós lançamos a Car Magazine, mudou o cenário das revistas automotivas, a Quatro Rodas, a Autosport. Jogou o nível lá para cima. Jogou todo mundo, queria fazer as coisas que tinham que ser feitas, né? Tava todo mundo acostumado, vamos que vamos, né? Vai tocando aí. Vai tocando e tal, e chega alguém para... E aí, quando a gente começou a estudar os outros produtos que iam ser lançados, foi bem no final do governo Lula, e aí já estava entrando a Dilma, mas com a crise. O mercado publicitário, eu sou sempre afetado por um fator que é fundamental das minhas andanças por aí, que é a publicidade. Claro. Quando eu lancei os jornais e revistas gratuitas, era assim, você tem uma quantidade X de assinantes que pagam X por mês. E aí você tem, por exemplo, 1/3 das receitas advém das assinaturas. É regra de negócio. E 70% advém dos anunciantes. Só que você gasta 70% para entregar para 30%.
Né? Os Não 30 fecha caras, o 30% daquele que paga a revista, eu tenho que fazer um monte de revista para entregar para os caras. Então, dependia depende, para jornal, para tudo. Então fica um negócio caro, fica de vez em quando desbalanceia, e foi o que aconteceu no mercado. Fora isso, o mercado já havia sentido uma entrada que a gente já tinha detectado, que era a entrada da tecnologia para dar um novo prisma na cabeça de todo mundo. E a garotada já estava, a geração milênio, já estava todo mundo chegando das novas gerações, né? Eu sou a geração pós-guerra, então eu sou o baby boom, né? Que era o famoso que nasceu de... Baby boom. É muito legal. E aí tem N outras classificações até chegar o momento que a gente está aqui hoje. No momento que está aqui hoje, os meninos e as meninas, eles estão num outro patamar de comunicação, né? E a gente precisa entender bem a dinâmica para falar com eles, e não é só a linguagem que você está ali mostrando, é também a tecnologia que tem por trás que eles vão estar lá. A TV aberta, a TV a cabo, tudo isso está sendo renovado, né? O streaming vai ser sempre o streaming. A TV a cabo, por exemplo, já está com um grande problema. Ela perdeu... Né? Que não tinha, por exemplo, propaganda já tem no streaming, o que não era, não tinha, era uma característica, né? Agora você já vê. Então, as coisas por exemplo, a leitura, o impresso, tudo é muito complicado, né, para gerações novas que chegam. E o Brasil ainda tem um problema adicional. Ele é pobre culturalmente para algumas coisas, eles não têm interesse. Né? O livro, por exemplo, é um problema, né, para a editora. Veja a rede de livrarias que acabaram fechando no Brasil e tal. E as editoras vão fechando, outras seguram a onda, outras não. Então é muito complicado, porque o hábito da leitura é muito distante. E o hábito da leitura da informação, o consumo da informação, também é outro complicômetro. Você vai... Eu cito a Inglaterra, porque primeiro eu adoro a Inglaterra. E é um exemplo, né? Você olha lá, tem internet pra caramba. Tem jornal, mas muito. Apesar que metade lá é só escândalo, né? Eles gostam bastante. Bastante, né? De um tabloidinho lá para botar pimenta. Aí você tem as revistas, mandam muito bem. Você tem as plataformas digitais todas rolando, TV bombando, as rádios são maravilhosas. Eu tenho aqui, por exemplo, eu curto a BBC. A BBC, na plataforma de telefone, ela tem muita opção, é lindo de ver, os programas são muito legais, os podcasts são realmente podcasts, sabe? Não é só papinho, mas tem muita atração junto, som. O Paul McCartney fez outro dia uma série de podcasts, foi um show, né? Aquilo é um negócio maravilhoso, que aliás sou fã do cara. Então, é todo um movimento. Os Estados Unidos tem um problema de impresso para algumas comunidades, alguns locais, mas continua rodando. O Japão é Shimbun para tudo quanto é lado, né, que são aqueles jornais de milhões de exemplares. A China, por um fenômeno atípico também, ou típico agora, pelo crescimento dela, a explosão, é uma dos países que mais consome papel no mundo, de jornal, né? Não sei se a qualidade do que tem lá seria a indicado. E você vai para a Índia, vai para a Alemanha, né? E aqui no Brasil as coisas começam freio de mão, puxa aqui, puxa lá, né? Isso tudo faz com que os meios de comunicação se deprimam. As TVs têm problema, né? As emissoras de rádio, a gente sabe como ninguém. Tenho grandes amigos que são proprietários de emissoras e tudo, sofrem muito. Os próprios comunicadores, né? Hoje, o comunicador na época, muitos anos atrás, na minha época, na tua, eles eram contratados para trabalhar. A grande maioria hoje não, você contrata a emissora para ter você lá, né? Isso. E é uma coisa louca, né? Que é diferente um pouco. Tudo bem, faz parte do jogo, mas não é assim que me ensinaram, né? Não é assim que a gente acostumou, né? Desafios aí da profissão. Então, hoje é totalmente distinto. O profissional que sai com aquela coisinha que eu tinha lá em Jundiaí, ele tem que ser mais treinado para enfrentar a diversidade
que existe hoje, né? Em todos os sentidos. Em termos de negócio, em termos profissionais, né? Você tem uma voz bonita, talvez a voz bonita não seja indicada, todos preferem uma voz mais de gralha para gravar determinadas coisas. Né? É diferente o modelo. Né? Sim, Então, mudou, né? O mercado mudou, né? Porque eu me lembro no dia que eu fui fazer o teste, estava o Milton Neves no corredor, junto com o Tuta depois. Assim, Aquele primeiro teste? Da PAN. É, o da PAN. Ah, tá. E aí eu estava ali, conversando um pouquinho com ele, já me familiarizando, já que eu ia ser o cara das 6 da tarde. Veio um cara e falou, eu queria, por favor, eu queria falar com o seu Tuta. Aí o Tuta falou, pois não. Oi, seu Tuta, eu gostaria de falar com o senhor porque eu fiz um teste aqui, não sei o quê. Eu acho que assim, a gente tem que ser a gente mesmo, né? Sim. Tudo bem que a gente pode até fazer umas modificações de voz para determinado papel que você está enfrentando. Claro. Né? Mas eu fiz teatro também um pouco, então teve uma passagem bem legal aí. Quantas histórias, Muito, hein, Tati? muito. Não ia caber aqui, a gente Não sabia. ia caber. Impossível. Volume 2, volume 2. Meu Deus do Volume céu. Volume 2. Acabou? Poxa, Acabou. acabou. Não. Eu não contei aquela... Não só acabou, como esse é o nosso último programa da temporada Exatamente. do Pod Trio, da primeira temporada. Encerrando com chave de Chave de ouro. ouro. Obrigado. Baita convidado, Baita cheio de convidado. histórias. Obrigado. Foi um prazer Olha, te ver. prazer Todo imenso. nosso. Te agradeço demais. Espero que a César, gente foi puxe ótimo. qualquer dia um vinho para trocarmos Sim. mais experiências e mais coisas Aí bonitas. estender sem essa janela de tempo. Sem que a gente janela, tem. sem Aí janela. Sem o direto. cronômetro ali, que, Sem o que na cronômetro. tela vocês não enxergam, mas a gente está ali No cronômetro. gritando. Obrigada de verdade. Obrigado, César. Obrigado. Vocês são os amores, muito legal estar aqui. E o tempo foi passando e a gente nem percebeu, né? Tinha Passa quase que muito rápido. passar rápido demais. Mas estou à disposição de vocês, os projetos que vierem. Obrigado. Será um grande prazer. Espero que possa participar de alguma forma Com com certeza. vocês. Viu? Obrigado. Sem dúvida. É muito legal. Muito obrigada. Obrigado, a gente que te Pino. De agradece coração demais. foi um bom papo aqui. Obrigado pela esse espaço aí. Imagina, Show. a gente que agradece. E é isso, né, Rafa? É isso, Tati. Nossa primeira temporada se encerra Primeira aqui. temporada se encerrando, 24º episódio. Uma temporada aí que fez 6 a gente... meses. 6 meses de programa. Ia começar inicialmente bem menorzinha, foi Isso. tomando corpo, crescendo. Foi um baita de um sucesso, uma alegria gigante fazer parte disso. Muito obrigado, Tati, que me Imagina. convidou para esse projeto, pra gente ter a oportunidade de se reencontrar de novo, né? Trabalhar junto de novo. Exatamente. Então, muito bacana, muito obrigado, de verdade. Foi muito bom participar desses 24 episódios. Foi só alegria. Foi maravilhoso. E é isso, obrigado principalmente a vocês que nos acompanharam até aqui. E em breve a gente volta com novidades, né? Reformulações. O Rafa segue em outros projetos pessoais. Acompanhe ele ali nas redes sociais, seu Instagram. @Rafael Pessina, podem me seguir, me acompanhar, tirar suas dúvidas, se quer vontade. Eu, Tati.apocalipse. E a gente vai se falando por lá pelas redes sociais. Mais uma vez, obrigada, César. A gente tem um agrado aqui para você da nossa parceira, Nossa. das nossas parceiras maravilhosas, a Gabi e a Renata da Florir em Casa. Obrigado, gente. Obrigado. Uma singela homenagem para você. Muito obrigado. Vocês Muito são, obrigada pela são presença. os amores. Obrigado. Viu? E é isso, até a próxima, gente. Obrigada.